Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Ele disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Amém. Graças a Deus. Essa, irmãos, é uma palavra, irmãos, que tem uma profundidade imensa, irmãos, que eu posso dizer como Paulo: a profundidade das riquezas. Certamente eu não penetrei toda a profundidade dessa palavra, mas aquilo que o Senhor me deu, eu quero compartilhar com os irmãos. E para introduzir a mensagem, eu quero dizer, irmãos, que Jacó teve um momento decisivo da sua vida no Val de Jabó, em Peniel. Foi ali que a sua vida foi transformada completamente. Foi ali que ele deixou de ser o velho homem. Ele desfez-se do velho homem e se revestiu do novo homem. Foi ali que a sua alma foi salva. Foi ali que ele nasceu de novo. Foi no Val de Jabó. Glória ao nome do Senhor Jesus. E para isso eu queria também fazer algumas considerações. Certamente o irmão Marcelo já falou sobre o que não é novo nascimento. Mas nós podemos ver que Jacó não era regenerado por alguns motivos. Primeiro, meus irmãos, porque ser filho de crente não salva. Jacó, ele era um filho de crente. Quem aqui pode questionar que Isaac era crente? Diz a Bíblia que ele recebeu Rebeca, sua mulher, quando ele tinha 40 anos. E ele orou 20 anos por ela, porque ela era estéril, até que ela pudesse conceber os seus filhos, Esaú e Jacó. E quem aqui pode dizer que ele não é crente? Quem aqui pode dizer que Abraão não é crente? Porquanto a Bíblia diz que ele era conhecido como um amigo de Deus. Abraão, ele andava com Deus. Ele era tido por Deus como profeta. Ele foi justificado, diz a Bíblia, pela fé. E ele é o pai dos que creem. Abraão está lá, irmãos, na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. O nome de Abraão está lá. Por quê? Porque ele era um crente. Ele creu na palavra do Senhor. E por isso ele foi justificado. Bendito é o Senhor Jesus. E diz, irmãos, que Abraão era crente, mas Jacó não era. O simples fato, irmãos, de sermos filhos de crente não nos torna cristãos. Isso é fato. Por quê? Porque Deus não tem netos. Deus, ele só tem filhos. Deus, ele só tem filhos. Portanto, Jacó não era novo, ele não era regenerado, ele não passou pela essa experiência do novo nascimento. Jacó ainda necessitava passar por isso. Bendito é o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, ser religioso não salva. Jacó, ele era religioso, irmãos, mas ele não era salvo. E por que ele era religioso? Porque se os irmãos forem ler um pouco mais atrás desse texto a qual eu li, vai dizer, irmãos, que Jacó fez até um voto com Deus. Ele fez um voto que se Deus fosse com ele, abençoasse ele em tudo, ele ia dar o dízimo de tudo que ele possuísse a Deus. Dar dízimo não quer dizer, irmãos, que nós somos salvos por isso. Apenas dar o dízimo não quer dizer isso. Jacó, ele orava ao Senhor nos momentos de angústia. E muitas pessoas que não são regeneradas fazem o mesmo. Quando o desemprego vem, quando o filho está doente, quando a situação está difícil, essa pessoa tenta se voltar para Deus, mas no demais ela vive como se Deus não existisse. Quando Jacó viu que seu irmão vinha ter com ele, com 400 homens, Jacó pediu ajuda a Deus, porém Jacó não era salvo. Portanto, ser religioso não salva, irmãos.
Temos o caso, irmãos, de Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era religioso, ele era um fariseu. Jesus, irmãos, disse a ele que ele tinha que nascer de novo. Ele, um fariseu ortodoxo, que jejuava 2 vezes por semana, que lia a Bíblia muito mais do que eu e você, que orava pelo menos 3 vezes ao dia, irmãos, que dava o dízimo até das mínimas coisas, do leite, do cominho. Era um homem religioso, mas necessitava nascer de novo. Jacó estava na mesma situação. Ser religioso não salva, meus irmãos. Terceiro lugar, nascer de novo não significa ir à casa de Deus, ir à igreja. O simples fato de virmos para a igreja não quer dizer que somos salvos. Essa é uma verdade da palavra do Senhor. Porque se nós formos ler no capítulo 28 de Gênesis, vamos ver que Jacó foi a Betel. Betel significa casa de Deus. Ele foi até lá. Assim como muitas pessoas, irmãos, vêm à igreja, mas não são salvas. Muitas pessoas frequentam a igreja como se fosse um clube, ou como se fosse algo normal, algo corriqueiro. Mas isso não salva. Não salva, irmãos. Não salva. Jacó não era salvo. Ele esteve em Betel, mas não era salvo. Em quarto lugar, meus irmãos, nascer de novo não é ser batizado. Por que eu digo isso? Se batismo é uma doutrina ou ensinamento do Novo Testamento, como eu posso dizer que aplicar isso na vida de Jacó? Porque assim como o batismo é um símbolo no Novo Testamento, a circuncisão era um símbolo no Antigo Testamento. E Deus deu a circuncisão a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Porquanto Deus disse que ele e toda a sua descendência deveriam se circuncidar. Esse era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Portanto, Jacó, por ser filho de Isaac, neto de Abraão, ele era circuncidado, porém ele não era salvo. Necessitava nascer de novo. Necessitava ser regenerado. Jacó precisava passar por essa experiência. Glória ao nome de Jesus. Por isso, irmãos, eu queria agora examinar mais a fundo o texto, porquanto o texto mostra isso com muita clareza. Versículo 22 do capítulo 32. Gênesis capítulo 32 e versículo 22. Nos diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Nada, irmãos, das Escrituras, irmãos, é posto em vão. Até mesmo a forma das palavras. Porquanto Paulo se utilizou disso, da Epístola de Gálatas, para mostrar que a descendência de Abraão, a qual seria abençoada, não estava no plural, mas sim no singular, ou seja, referia-se a Cristo. Até mesmo a forma das palavras, irmãos, tudo foi inspirado, e nada pode ser tirado, e nem acrescentado. Por isso a Bíblia diz: e levantou-se aquela mesma noite. Meus irmãos, quando nós vemos a urgência da salvação, nós ficamos maravilhados, porque Deus, Ele tem pressa em salvar a alma do homem. Deus, Ele tem desejo de salvar o homem, e Ele não mede esforços para isso. E Deus quer que seja hoje e agora. Porquanto a Bíblia diz naquela mesma noite, e Deus diz na sua palavra: eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação, aqui e agora. Não precisa ser amanhã, nem depois, mas tem que ser agora. E Deus tinha pressa na alma de Jacó, assim como tem na alma de todos os homens, irmãos, porque o prazer de Deus é salvar os pecadores. Uma coisa que Deus tem especialidade é transformar o homem velho em uma nova criação. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, irmãos, é aquela mesma noite que o Senhor queria transformar a vida de Jacó. Graças a Deus por isso. Vamos ler também o versículo 23 e o 24. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro,
e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó, porém, ficou só. Tudo passou suas mulheres, passou seus filhos, passou tudo que ele tinha, mas ele ficou só. O que Deus quer nos dizer com isso? Que a salvação é individual, que Deus trata particularmente com cada um de nós. Eu não posso salvar o meu próximo, não posso salvar os meus irmãos. Não, eu não tenho esse poder em minhas mãos. Deus, ele trata individualmente com cada um. O máximo que eu posso fazer é evangelizar, é falar de Cristo a eles. Mas a salvação, irmãos, é individual, é uma decisão que a pessoa tem que tomar, irmãos, por Cristo. Ela tem que se decidir por Cristo. E Jacó, irmãos, estava só. Deus trata individualmente com cada um de nós. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jacó estava só. E no versículo 26, irmãos, diz, versículo 24 e 25, diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Esse texto, irmãos, é muito profundo e ao mesmo tempo mal compreendido. Porque muitas pessoas, eles pensam que Deus, que Jacó lutou com Deus aqui, com socos e pontapés. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. E aqui certamente foi uma teofania, uma manifestação de Deus. Deus se manifestou nesse lugar. E ninguém pode lutar com Deus dessa forma, com socos e pontapés. Deus é maravilhoso, irmãos, e nos faz compreender a palavra. Enquanto em Oséias capítulo 12 está escrito que Jacó lutou com Deus como um príncipe. E como foi isso? Chorou e suplicou. Verdadeiramente oramos, lutamos como príncipe quando choramos e suplicamos. E choro e súplica, irmãos, fala de quebrantamento. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E o Senhor não despreza o coração quebrantado. Esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. E quebrantamento, irmãos, fala de arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Sabe o que estava acontecendo com Jacó, irmãos? Ele estava sendo salvo. Deus estava operando no seu coração a maravilhosa obra da regeneração. Jesus falou que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Ele estava nascendo do alto. Ele estava sendo regenerado pelo Espírito do Senhor. Graças a Deus. Arrependimento, Deus. Mudança de atitude. Mudança de mente, mudança de coração. Isso, Deus. Conversão, Deus. É nós deixarmos o caminho tortuoso e voltarmos para Deus. Quando nós estamos dirigindo-nos numa estrada, descobrimos que perdemos a direção correta, temos que fazer um retorno, temos que converter. Todo homem, irmãos, como diz um pregador do passado, nasce de costas para Deus, que é conversão, senão um giro de 180 graus. Voltamos para Deus. Essa é uma verdade das Escrituras, irmãos, que ninguém pode negar. Jacó estava sendo salvo. Deus estava trabalhando no seu coração. Ele estava certamente cansado da vida que ele vivia. E ele queria ser abençoado. Ou seja, ele queria ter a vida transformada. Leamos, pois, o versículo 26, que diz assim: Eu disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se me não abençoares. Graças a Deus. Jacó foi insistente. Não foi uma bênção natural, a qual muitas pessoas têm buscado hoje em dia. Meus irmãos, as pessoas fazem isso por não conhecer a Deus. Porquanto Deus não é somente dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas, tanto visíveis e invisíveis. Ele é dono de tudo. E não somente Ele pode fazer coisas
naturais por nós, como nos prosperar materialmente, mas coisas maiores do que essas. Maiores, porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Portanto, Deus, Ele olha de uma forma diferente, irmãos, que muitos homens, como foi dito, homem natural, olham. Deus, Ele visa a salvação do homem em primeiro lugar. E Jacó, irmãos, ele era rico, ele tinha muito gado, ele era próspero. A bênção que Jacó almejava era uma bênção que somente Deus pode dar, que o esforço humano não dá, que as nossas boas obras não dá. Não podemos almejar, alcançar isso que Jacó queria. O que Deus pode fazer para nós gratuitamente, não podemos ter pelos nossos próprios esforços, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso mérito. Mas a salvação é pela graça. E ele diz: não sairei daqui enquanto não me abençoarem. A bênção da salvação, irmãos, era que Jacó precisava. E era o que Deus fez com ele naquele lugar. Ele foi verdadeiramente abençoado. Quando Paulo ele refere-se à igreja de Éfeso, ele diz que Deus o abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que maravilha! Bênçãos espirituais. Deveria ser pregado isso. As bênçãos espirituais. Porquanto Deus tem bênçãos espirituais para o seu povo. E a salvação é a maior dessas, irmãos. É o pontapé inicial. A salvação da nossa alma. Tudo começa. Por isso que fala novo nascimento. Louvado seja Deus. Tudo começa. É tudo novo, irmãos. Tudo novo. Tudo novo. Eu posso dizer, eu nasci na carne no ano de 1995. Mas eu nasci no Espírito em 2012. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Diz, irmãos, quero contar uma ilustração aqui para ilustrar o que eu estou dizendo. Disse que tinha um homem que se chamava Velho John. Billy Graham conta esse livro, essa ilustração do seu livro. E aí um dia chegou um jovem para ele e disse assim: bom dia, Velho John. Mas ele não entendeu, ele falou: mas quem é Velho John? Eu sou o novo John. Esse jovem ficou sem entender. Então John explica: eu nasci de novo. Portanto o Velho John já morreu. Agora eu sou o novo John. É isso que Deus faz conosco. É isso que Ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo, irmãos, 27. Ele disse: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Eu fico maravilhado, irmãos, com algumas perguntas que Deus faz. Qual é o seu nome? Lembra-se também Gênesis, a pergunta de Deus a Adão: aonde você está? Para onde você vai? Poderíamos dizer também: aonde você vai passar a eternidade? São perguntas que confrontam. São perguntas que nos fazem refletir. São perguntas necessárias, irmãos. Qual é o seu nome? Disse Deus a Jacó. E ele disse: Jacó. Meus irmãos, um dos requisitos indispensáveis para a salvação é o reconhecimento do pecado. O homem tem que reconhecer que é pecador. Porque se ele não reconhece que é pecador, como ele vai entender a necessidade do Salvador? Primeiro, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Quando Jacó disse que o seu nome é Jacó, o que significa Jacó? Enganador, suplantador. Isso significa Jacó. Desde o princípio, irmãos. Ele recebeu esse nome desde o princípio. Isso é profundo, por quê? Ele nasceu com sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. E desde o seu nascimento ele recebeu esse nome. E a Bíblia diz que nós somos nascidos em pecado. E iniquidade nos concebe nosso bem. É Jacó, é Davi falando no Salmo 51. Desde o nascimento, irmãos, recebemos a natureza pecaminosa. Herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais, de todas as gerações, até chegar em Adão, nosso representante, que caiu. Por isso, eis a necessidade de regeneração. Porquanto, irmãos, estávamos mortos em delitos e pecados, necessitamos de vida.
E a Bíblia diz que Cristo é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. E ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. É o poderio de Cristo. Só Ele pode fazer isso. Porque a Bíblia diz que Ele pode salvar perfeitamente, perfeitamente, a todos que por Ele, por Cristo, se achegam a Deus e vivem para interceder por eles. Louvado seja Deus, irmãos, porque não temos apenas um Salvador, mas um intercessor por nós, agora, no céu. Estamos aqui, sabe por quê? Porque o seu Espírito tem nos conduzido, porque aquele que vela pela nossa alma não nos deixou só. E Ele começou a boa obra, e é fiel para aperfeiçoá-la. Ele está aperfeiçoando nessa noite. Louvado seja Deus. Essa é a verdade, irmãos, das Escrituras. Como o nosso irmão Marcelo mostrou, que ele iria falar, ou vai falar, sobre a necessidade da regeneração. O homem tem necessidade disso. É algo indispensável, irmãos. Por ser pecador, o homem precisa ter a sua natureza transformada para poder entrar no céu, para poder estar com Deus, para poder ser verdadeiramente salvo. Ele precisa passar pela regeneração. Ele precisa. Ele precisa. Por isso que Nicodemos, sendo um homem piedoso, religioso, ainda assim não podia entrar no reino dos céus sem nascer de novo. Novo nascimento é uma doutrina indispensável, é algo central, é algo que depende da nossa salvação. Por quê? Porque pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. O estado do homem sem Deus, sem Cristo, não é outro senão esse: inimigo, ímpio, pecador. É os termos a qual que a Bíblia usa: morto em delitos e pecados, e tantos outros, que a Bíblia se refere ao homem pecador. A sua justiça são como um trapo de imundícia. Ele necessita de reconciliação, está afastado de Deus. Portanto, ele necessita disso. E o que a Bíblia diz, irmãos? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós, na cruz do Calvário, por amor a minha e a tua alma. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Porque não é apenas amar alguém que é digno de ser amado, mas é amar alguém que é indigno. Indigno, porque a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, estando nós. Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda estávamos fumando, se prostituindo, mentindo, enganando, aí Ele nos amou. Nesse estado de depravação, Ele nos amou. Deus, Ele fez isso. E quão grande é o seu amor, a ponto de nos constranger. E quem verdadeiramente entende o seu estado de pecado, de perdição, e o grande amor por Deus, é constrangido a viver para Ele, a dizer: eu não posso viver mais sem Cristo. E quando pensa nisso, pode dizer como o autor sacro da harpa cristã: ó, porque Jesus me ama, eu não posso entender. O amor de Cristo excede todo entendimento. Todo entendimento. Não podemos compreender. Por isso, irmãos, eu tenho essa compreensão que quando estivermos na glória, vamos clamar eternamente a Ele: santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos compraste para Deus, dos 6 reis e sacerdotes. E não vamos descansarmos, não vai ser monótono, mas a nossa compreensão vai ser maior do amor de Deus, dos mistérios de Deus, da palavra de Deus, do que Ele fez por nós. E aí vamos entoar louvores eternamente, com gratidão ao nosso Deus. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, no versículo 28: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Graças a Deus. Quando Deus, irmãos, nos regenera, quando o Espírito Santo promove essa obra gloriosa no nosso coração, Deus, Ele muda o nosso nome.
deixamos de ser pecador, deixamos de ser um perdido, deixamos de ser um ímpio, um inimigo de Deus, passamos a ter o nome da presença de Deus. Deus não olha para nós como nós sendo pecadores, mas Ele olha para nós como nós sendo filhos, regenerados, amigos de Deus. Temos confiança em dizer, Abba, Pai, porque recebemos do Seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por tudo quanto Ele fez por nós, por tudo quanto Ele fez por nós. Louvado seja Deus. Quando os discípulos do Senhor expulsaram os demônios, eles se alegraram e disseram, até os espíritos se sujeitam a nós. Jesus disse, não se alegrem por isso, antes se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ele nos deu um novo nome. Louvado seja Deus. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós justificados em Cristo. Pela fé somos justificados em Cristo. E Ele olha para nós, não com ressentimento, não olhando os nossos pecados, porque os nossos pecados Ele já lançou no mar do esquecimento. Mas Ele olha como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é justificação. Isso é justificação. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Não importa a vida que temos levado, irmãos. Não importa as dificuldades que nós temos passado. O Senhor fez tudo por nós. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso. Porque Ele fez tudo. Nós só precisamos receber. Versículo 29. Diz assim. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é regenerado, aquele que nasceu de novo, tem a vontade de transformar. Antes o seu desejo era pecar. Agora ele quer conhecer a Deus. Aleluia. Ele quer conhecer a Deus. Aleluia. Ele quer fazer como os irmãos estão fazendo aqui. Qual é o seu nome? Aleluia. Ele quer fazer como nós. Conhecer a Deus. Amandai, Amandarás, Amandai. Ramante Kamidei Kamandakai. Ramante Kinihei Sarabar Amandai. Ramandi, Munde Barakais. Conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. É um conhecimento ilimitado. Ele tem a vontade transformada. Ele tem um desejo transformado. Seu desejo era pecar, era satisfazer a sua carne, os desejos da carne, do pensamento. Ele não anda mais segundo o curso desse mundo, mas agora o seu desejo é orar, é aprender a palavra de Deus, é falar de Jesus, é morar no céu, é estar com Deus. Qual é o seu nome? Disse Jacó. A vontade é transformada. A vontade do homem é transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi verdadeiramente abençoado. Ó bênção gloriosa, bênção dos céus, irmãos. Louvado seja Deus. Podemos ser pobres, podemos não ter muitos recursos nesse mundo, mas se temos essa bênção na nossa vida, somos ricos. Irmãos. Por isso que a igreja mais pobre da Ásia, diz, Mina, você é rico. Vocês são ricos. Rico é quem tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ele queria conhecer mais a Deus, irmãos. A vontade do homem é transformada. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu, ele queria furtar aquilo que não era seu. Ele cobrava mais do que era devido. Mas quando Jesus entrou em sua casa, ele disse, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Sua vontade é transformada. Sua vontade é transformada. Isso, irmãos, não quer dizer que o regenerado não peca mais. Não é isso. Mas quer dizer que ele não tem prazer no pecado. Ele não vive na prática do pecado. E se ele peca, ele faz de tudo para se voltar para Deus. Para dizer, Senhor, perdoa-me. Regenerado tem a sua vontade transformada.
Louvado seja o nome de Jesus. Também, meus irmãos, queria ler o versículo 30, que diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Jacó viu a face de Deus. Jacó viu a Cristo. Aleluia. Não há outro meio de nascer de novo, senão olhar para Cristo. Por isso no Antigo Testamento ele diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Olhai para Jesus. Olhai para Jesus. Por isso ele disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como as pessoas que eram feridas ou que eram picadas pela serpente no deserto e olhavam para a serpente de bronze, eram curadas, assim quem é pecador e olha para Jesus, Santo, autor e consumador da nossa fé, é salvo. É sarado dessa enfermidade, dessa lepra do pecado. Aleluia. Ele teve um encontro com Deus. Ele foi a Peniel. Ele viu a face de Cristo. Que face maravilhosa, meus irmãos. É a face de Cristo. É a face de Jesus. É como um dia nós vamos ver, irmãos. Vamos ver. Não somente pela fé, mas tal como Ele é. Assim o veremos. Imagine, irmãos, que visão gloriosa, irmãos. A visão de Cristo glorificado. Como imaginar isso, irmãos? Quando João, irmãos, ele viu a Cristo glorificado, ele caiu como morto. Ele viu a Cristo com seu cabelo e cabeça brancos como a neve. Da sua boca saiu uma espada afiada como de 2 gumes, um cinto de ouro. Ele tinha uma voz como de muitas águas. Os seus pés resplandeciam. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele glorificou, Ele é glorioso. Ele venceu, irmãos. Ele venceu. E assim como Ele é, nós o seremos. Aleluia. Louvado seja Deus. Que ricas e preciosas promessas temos na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que face adorada. Paulo, irmãos, um homem de Deus que recebeu tanto do Senhor, podia dizer: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Para ele, morrer era melhor do que viver, porque ele sabia que se ele morresse, ele iria direto para a presença de Cristo. E ele viria a face adorada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, também o versículo 31, que diz: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Graças a Deus. Quem lê isso daqui, irmão, pode achar que não tem nada, irmãos, mas tem muita coisa aqui. Jacó andava normalmente assim, irmãos, como todos nós, mas o anjo tocou, ou seja, o Senhor o tocou na sua coxa e ele passou a andar rastejando, manquejando. O que isso quer dizer, irmãos? Que aquele que é regenerado anda diferente. Essa é a evidência de quem nasceu de novo. Quem pode dizer que nasceu de novo se vive uma vida de pecado, se ama o pecado, se deleita no pecado? Mas se a pessoa tem o prazer em Cristo, nas coisas de Deus, essa é a evidência do novo nascimento. Anda diferente. Anda diferente. Na geração de Noé, todos estavam se deleitando no pecado. A violência aumentava, o pecado se multiplicava, mas Noé estava andando com Deus. Muitos pecadores estavam se multiplicando no tempo de Enoque, mas Enoque andava com Deus. E andou com Deus de tal maneira, irmãos, que Deus nem permitiu que ele visse a morte. Antes o trasador o tomou para si, porque ele dera testemunho de que agradara a Deus. E é assim que andamos com Deus, agradando a Ele, obedecendo a Ele. Porque Amós diz: andarão juntos se não estiverem de acordo?
Não podemos andar com Deus sem estar de acordo com Ele. Não é Ele que tem de estar de acordo conosco, mas é nós que temos que sujeitar-vos a Deus. Sujeitar-se a Ele. Sujeitar-se a Ele. Que vida maravilhosa, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver uma vida cada vez mais profunda na presença de Deus. De maior comunhão com o Senhor Jesus. Porque Ele é acessível, irmãos. Ele é acessível. Ele está vivo, irmãos. E Ele está em nosso meio. Jesus está aqui nesse lugar. E a pregação é no seu nome. Estamos reunidos no seu nome. E a glória também é no seu nome. Para o nome de Cristo. O nome glorioso. Para o nome de Jesus. O amado. Quem nasce de novo anda diferente. Por isso que 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo, diz a Bíblia, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se despe do homem velho, reveste-se do homem novo. Nova criação. É o que Deus tem para todos nós. Bendito é o nome do Senhor. Estamos felizes, porque esse milagre do novo nascimento tem se operado na nossa vida. É difícil, irmãos, falar sobre isso, porque é um mistério. Porque Jesus falou, o vento sopra para onde quer, e assim Ele comparou o Espírito. É difícil, irmãos, é um mistério, mas por ser mistério não deixa de ser uma verdade. Nem todos os mistérios podemos compreender, como a eletricidade aqui. É invisível, irmãos, mas não sabemos que é real. Quem pode compreender que uma vaca come capim verde e dá leite branco? É um mistério, mas é uma verdade. O novo nascimento de Deus torna o homem pecador, perdido, afundado no pecado, inimigo de Deus, e fazer uma nova criatura é um mistério, mas é uma verdade. Louvado seja o Senhor, querido. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, por ter feito isso com a minha vida e com a vida dos irmãos. Graças a Deus por isso. Deus transformou, irmãos, a vida de Jacó. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó, a Bíblia mostra que Jacó nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Deus passou a conhecer Jacó. Porque quem nasce de novo, Deus conhece. Quem não nasceu de novo está morto em delitos e pecados. Mas quem nasceu de novo é conhecido de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus conhece os que são seus. É uma verdade das Escrituras. Deus conhece os que são seus. E é o próprio Deus quem diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não era mais somente o Deus dos seus pais, agora é o Deus de Jacó também. É o Deus de Jacó. Deus, Ele era e é o Deus de Jacó. E quando mais para frente, irmãos, nós vemos o fruto da regeneração, Jacó limpando a sua casa dos ídolos, eis que tudo se fez novo, diz a Bíblia. Limpou a casa dos ídolos, deixou o pecado. Não vemos mais Jacó enganando, trapaceando. Não vemos mais isso, irmãos. Mas agora, quando ele torna Betel, ele levanta o altar e não vai apenas a Betel por ele, mas ele tem um encontro com o grande El Betel, com o Deus de Betel. Aleluia! Com o Deus da casa de Deus. Que maravilha! Ele teve encontro com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando vamos até Ele, a porta dos céus, encontramos pastagem. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Somos salvos. Temos um encontro com Deus verdadeiro. Temos um encontro com o Senhor. Jacó nunca mais foi o mesmo. Jacó foi transformado. Jacó foi regenerado. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E eu sou grato por estar aqui e por poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu não sei se eu posso encerrar, se os irmãos terão perguntas. Você pode perguntar, se você quiser conduzir, se alguém quiser fazer pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, senão eu passo para o nosso irmão Marcelo. Eu quero fazer uma pergunta.
Por favor. Aqui, quando você lê no 32, 25, no 24, ele fala, ele lutava com ele, com um homem. E aqui no 25 fala também, na luta com um homem. Quando você fala que a luta é espiritual, seria a luta dele com ele mesmo? Sim, na verdade a Bíblia diz aqui que estava um homem. A epígrafe aqui diz que Jacó lutou com um anjo, mas nós temos esse entendimento que ele lutou com Deus, né? A epígrafe não é inspirada, somente as escrituras são inspiradas, né? Mas aqui, como o versículo diz que ele lutou com o homem, né? Nós temos esse entendimento quando nós lemos em Oséias capítulo 12. Abra comigo a sua Bíblia. Oséias capítulo 12. A Bíblia dá essa explicação. O livro de Oséias é o primeiro dos profetas menores, depois de Daniel. Vamos ler o capítulo 12 de Oséias. Oséias está falando de Jacó. Oséias capítulo 12, versículo 3 e o 4. Alguém achou? Oséias 12, 3 e 4. Né? Isso. Pode ler na sua Bíblia, por favor. Eu? Isso. No ventre, pegou o calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade. Lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, ele pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Amém. Então a Bíblia é enfática. A Bíblia mostra que a luta foi espiritual. Chorou e suplicou. Ninguém pode lutar a Deus com socos e pontapés, porque Deus, ele é espírito. Ele é espírito. Portanto, a luta espiritual é assim. Lembra-se de Daniel, quando ele passou os 21 dias jejuando e orando? Ele orou ao Senhor e desde o primeiro dia ele teve a resposta. Só que houve luto no céu. A resposta ficou detida. Porque há, irmãos, assim como a vida física e material, a vida espiritual também. Do mesmo jeito que estamos aqui reunidos, os nossos olhos naturais não veem, mas há anjos, há espíritos malignos também, há um mundo espiritual. Por isso que quando Eliseu estava com o seu moço e um exército inimigo vinha contra ele, o seu moço sentiu medo, mas Eliseu estava firme, porquanto ele pôde dizer: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. E quando Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, ele pôde ver carros de fogo e cavaleiros. Ele pôde ver algo espiritual. Deus está conosco, irmãos. Amém? Amém. Assim como ao lado natural, ao lado espiritual também. Amém? Mais alguma pergunta? Mas alguém gostaria de... Deixa eu só ler uma versão aqui do 12, 3 e 4 de Oséias, que eu achei interessante quando a gente fala de Jacó, que é o lutador, né? Diz assim, ó, 12, 3 de Oséias, né? Certo. Jacó, o antepassado deles, lutou com o seu irmão gêmeo Esaú, enquanto os dois ainda estavam na barriga da mãe. Já homem feito, Jacó lutou com Deus. A versão só para tradução. Como é que você tem que falar agarrado nela? Desde o ventre ele já luta, né? É isso mesmo. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia refere-se no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Mas muitas dessas vezes é uma manifestação de Deus. De Deus. Como, por exemplo, quando os 3 jovens estavam lá na fornalha, lá na Babilônia. E Nabucodonosor falou assim: não foram 3? Não foram 3 que nós lançamos lá? Mas eu vejo 4. E uma semelhança do Filho dos Deuses. É no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus, ele cuida do seu povo, irmãos. Ele está presente e esteve em toda a história. Ele nunca deixou o seu povo à mercê. Então é que Jesus falou: eu vou, mas não nos deixo órfãos. Jesus sempre se manifestou. Muitas vezes Jesus se manifesta na vida das pessoas, só que elas
como Paulo, com escama nos olhos, não consegue perceber. Mas Jesus está agindo. Jesus é maravilhoso. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Amém? Nosso irmão Marcelo. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado ao nosso irmão que nos trouxe esse maná, né? Maná que acabou de sair do trono e nos foi servido essa noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar o ensejo e fazer também um adendo, né? Não que haja qualquer necessidade com relação às epifanias e teofanias e cristofanias. No Velho Testamento, o Senhor, como o irmão disse com propriedade, era apresentado como o anjo do Senhor. Em algumas situações eram anjos mesmo, que desciam do céu, como Gabriel e Miguel. No caso de Daniel, o irmão citou, né? Eles desciam. Primeiro veio Gabriel, não conseguiu vencer aquela hoste, então ele volta e traz Miguel, um anjo que na Bíblia é quem defende Israel. Você verá ele também em Apocalipse capítulo 12, luta com o grande dragão, sempre Miguel que vem em favor de Israel. Então são anjos mesmo, fazem parte das miríades celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim, uma ordem angelical. Agora, quando aparece o anjo do Senhor, que é o caso deste que luta com Jacó, e também aparece na fornalha, e mais do que isso, aparece a Abraão, lá na tenda. 3 homens aproximam-se e Abraão presta reverência, não só pela hospitalidade, mas oferece sacrifícios àqueles que aparecem em sua tenda. Os 2 me parece que vão para Sodoma, né? A continuidade do texto, parece que eles vão para Sodoma, livrar Ló, mas um fica. Ali é o anjo do Senhor. Então, quando Josué está ali preparando-se para a batalha, ele levanta os olhos e de repente tem um guerreiro, né? E ele diz: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Não, mas dessa vez vem como príncipe dos exércitos do Senhor. O que eu quero dizer é que os anjos muitas vezes se manifestam em forma humana no Velho Testamento. Quando Abraão viu 3 homens, comuns homens, mas ele teve discernimento e percebeu que não eram homens comuns, eram epifanias, eram manifestações de Deus. Jacó, magistralmente o irmão ministrou sobre isso e até abriu o meu entendimento a respeito disso, trazendo à luz do nosso conhecimento Oséias, mas houve uma luta ali, mas principalmente uma luta espiritual. Mas houve manifestação, talvez ele tenha visto ali. O texto realmente é complexo, como eu disse, teremos que cavucar dias a fio em oração, a fim de poder compreender, mas com certeza um grande holofote foi colocado essa noite sobre o capítulo 32 de Gênesis. Eu nunca mais olharei para esse texto, como até hoje eu tinha olhado. Realmente, o irmão pôde nos desvendar os olhos e nos trazer uma bela explanação a respeito da regeneração prática na vida de Jacó. Então, minha irmã, no Velho Testamento, os anjos se transfiguravam em forma humana. Caso de Abraão, o caso de Josué, o caso de Jacó, aqui provavelmente dito, o caso de Ló. Esses homens que entraram aí, quem são? São novos na cidade. Por favor, coloque-os para fora. Queremos bulinar eles, queremos estar com eles, né? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, né? Eram homens, mas eram anjos. Glória a Deus. Portanto, são manifestações, são tipos, né? São sombras, são mistérios, mas é verdade. Aleluia. É mistério, mas é verdade. Meus irmãos, eu não vou passar daqui porque realmente eu gostaria, quero ir para casa, quero que vamos para casa com este gosto que o irmão acabou de nos servir aqui. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor Jesus. Excepcionalmente, acabamos hoje mais cedo.
mas por um motivo mais do que especial. Enquanto cumprimentava o irmão, pedi para que prometesse, né, que voltaria, e ele disse que voltaria. Glória a Deus. Amém. Pastor, a sua palavra, né? O cristão diz sim, é sim. Ele diz não, é não. Depois da oração e depois que nós encerrarmos, aí nós fazemos as demais coisas, ok? Glória a Deus. E sim, daqui a pouco a gente vai fazer as orações. Meus irmãos, estão contentes? Felizes? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos em comunhão agora, descer no piso inferior. Vamos comer em comunhão. E os irmãos que quiserem esclarecer qualquer outra dúvida a respeito do que foi lido e dito, os irmãos terão mais oportunidade. Ele não compreendeu, né, minha irmã? Sim, mas depois eu vou perguntar Tá bom. Não quer aproveitar porque está aqui para completar esse assunto? Não, só porque, assim, por que eu perguntei sobre o homem, sobre espiritualmente? Porque eu lendo essa passagem, tipo, trazendo para mim, que a gente tem uma guerra constante conosco mesmo. Como falar sobre regeneração, quando falou assim, ele lutou com o homem, eu pensei, eu estou lutando no momento de oração, na qual eu me dobro de joelho, na qual eu clamo ao Senhor, que nem falou sobre o quebrantamento, né? O quebrantamento meu, que eu alcancei, tipo, a regeneração, entendeu? Eu, tipo, então, vamos lá. Dessa forma. Vamos lá. Ele falou sobre isso quando Jacó ficou só. Isso. Naquela exacerbada solidão, ali sim, ele lutou consigo mesmo, ali só. Todos os seus entes e seus bens haviam passado o vale, mas ele estava só. Sim, ele falou a respeito do arrependimento e outras coisas relacionadas a isso, mas quando fala da luta, está especificamente lutando com alguém, esse alguém é Deus. Oséias desvenda o texto para nós, dizendo, lutou quando criança e depois de grande lutou com Deus, com rogos, choros, orações, glória a Deus. Oremos ao Senhor Jesus, amém, meus irmãos? E em seguida, depois, oremos pela nossa irmã Marlene. Deus bendito e santo, santo 3 vezes, glorificado, engrandecido, bendito, enaltecido, ó Deus Trino, Uno, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ora venha a nós o teu reino e cumpra-se em nós o teu desejo, ou cumpra-se o teu desejo em todas as coisas. Pai, louvado seja o teu nome por esta noite, por essa palavra, Senhor, ensinada, Senhor, pela palavra do Senhor que foi pregada esta noite. Nós te glorificamos, nós regozijamos, estamos felizes, nos alegramos na tua presença. Ó Deus Santo, glorificado seja o teu bendito nome. Te damos graça pelo café que passaremos agora a degustar, Senhor, em comunhão com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Santo é o teu nome por esse período, Senhor, que passamos ouvindo, Senhor, que é a tua palavra. Bom é ficar em silêncio quando o Senhor fala conosco. Oh, aleluia! Glória seja dada ao teu bendito e santo nome. Fazemos isso porque Cristo abriu um vivo, novo e eficaz caminho até a sua bendita presença, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Aperte aqui para mim, por favor. Alguém aperte aqui. Glória a Deus. Esse. Aperta com força.